um comentário. Observe que na questão 1 que eu usei o método da adição, bastou somar as equações que morreu, né? Já resolveu o problema. Nesse caso, se eu quisesse começar ao menos com o método da adição, a galera falou que daria. Então vamos só começar, não vamos terminar, mas vamos começar. Eu pegaria a primeira equação, pegaria a última equação e o que eu deveria fazer com essas equações para que o método da adição fosse eficiente? Qual delas? Tanto faz, parabéns. Então eu vou pegar toda essa primeira equação e vou multiplicar ela toda por menos 1. Ó. Tá vendo? Troquei o sinal de todo mundo. Quando eu for somar, galera, ó, aí sim zera. Ó. Aí sobra só 8u igual a 8, u igual a 1. Certo? Só para a gente ver como é que seria essa história de multiplicar uma equação por um número negativo antes de continuar. Certo? Agora falta a questãozinha da granola só mesmo. Falta a questãozinha da granola. Essa eu acho que é a melhor, hein? Pelo que eu lembro do passado, essa era a mais desafiadora. Gostei foi do nome da granola, né? Isso é a melhor granola. Olha só, uma loja de complementos alimentares faz a composição de ingredientes para granola. Misturou-se cereais, aveia, flocos de arroz e germe de trigo, frutas desidratadas, uva passa e banana passa, frutos oleaginosos, castanha do Pará, castanha de caju e nozes, é pura saúde. Pesquisou o preço dos 3 componentes e obteve o seguinte resultado: cereais R$30 o quilo, aí meu bolso. Frutas desidratadas R$18 o quilo. Frutos oleaginosos R$34 o quilo. Esta loja, ao compor com esses 3 ingredientes, produz pacotes contendo 780 gramas cada, com um preço de custo de R$20,80. Porém, a soma das quantidades de frutas desidratadas e de frutos oleaginosos deve ser igual à quantidade de cereais. Quais as quantidades em cada pote de cereais, das frutas desidratadas e dos frutos oleaginosos? Fala, meu querido. Se os dois juntos mais o outro dá tudo, então os dois ali tem que dar metade e o cereal é metade, não é? É possível. Não, é que assim, ó, tu vê, o que tu falou me parece plausível, mas eu só vou me sentir seguro para resolver a questão equacionando uma coisa de cada vez. Eu acho que o teu equacionamento vai aparecer, quer ver? Mas vamos lá, qual foi a primeira coisa que ele falou? Era o preço de custo de cada cara, né? Concorda comigo? E depois ele disse que o total de massa, né, no potinho é 780 gramas. Beleza? Eu posso dizer que X é a quantidade em gramas de cereais, pode ser? Y é a quantidade em gramas de frutas desidratadas. E Z é a quantidade de frutos oleaginosos. Ô professor, mas ele está dizendo ali que vai ser exatamente a mesma quantidade, então o raciocínio está certo, não tá? Sim. Qual foi o teu raciocínio? É verdade. Eu falei assim, as duas mais o cereal dá tudo. Então o cereal é metade e os outros juntos são metade. Então o cereal é 420 e os dois outros são né? Não vai fechar a diferença. Pela resposta que está aqui, não fecha. Aí tudo bem, aí eu concordo, beleza. Aí com isso tu matou que um deles é 390 gramas. E aí os outros? Exatamente. Só que aí que tá, tu vê, cara, nossa, isso sempre acontece. Bacana teu raciocínio. Só que, será que dá para agora montar a equação, vamos saber resolver tudo bonitinho? Esse é o detalhe. Por isso que eu recomendo fazer o seguinte, ó. Esta loja, ao compor com esses 3 ingredientes, produz pacotes de 780 gramas. Qual é a primeira equação?
pode ser, ó. Eu vou fazer assim, já que eu chamei x, y e z, vai aqui mesmo. Isso tem que dar igual a... Ó, se tu quiser escrever em quilos, é 0,78, parabéns. É isso mesmo. Então, ó, vamos colocar que isso aqui já está em quilograma. Se isso aqui já está em quilograma, então aqui é 0,78. Se aqui for em gramas, é 780. E os dois vão dar o mesmo resultado. Tranquilo até aqui? Se ele falou que os três componentes dão 780 gramas, x mais y mais z igual a 780. Absolutamente plausível. Agora precisamos de mais uma equação e tem a ver com o custo. Como é que eu vou montar uma equação que me diz o custo? X vezes quanto? 30, né? Porque se isso aqui está em quilograma, eu multiplico por 30 reais por quilo, dá o preço dos cereais. 18 pila o quilo. 18 vezes Y, frutas desidratadas. Mais 34 reais para cada quilo, e a quantidade de quilos é Z. Isso dá o custo total do pacotinho, que é R$20,80. Pô, olha que legal, cara. Temos que interpretar para poder montar duas equações. Eu acho que essa talvez seja a mais perigosa. E agora, aquela parte que o amigo estava traduzindo. Né? Ele falou lá que a soma das quantidades de frutas desidratadas e de frutos oleaginosos, então, ó, frutas desidratadas, Y, mais frutos oleaginosos, Z, isto é igual a quantidade de cereais, X. Beleza. Agora sim, ó, o raciocínio do amigo estava perfeito. Agora mesmo, para ficar mais claro ainda o teu raciocínio. Que conta eu deveria fazer para justificar o teu raciocínio? Substituir o Y mais o Z por X, concorda comigo? Certo? E aí fica mais sólido. Aí eu acho que vale a pena. Porque assim, às vezes o aluno ele consegue fazer a questão porque ele conseguiu um raciocínio ali que pá, e fechou a conta. Mas e se ele não tiver aquela sacada? E pelo método clássico, equacionar, isolar numa, substituir outra, será que ele sabe? Por isso que é importante, eu gostaria que todos vocês ficassem fera nesse tipo de situação, interpretar, escrever as equações e depois resolver do melhor jeito que for. E se a solução do amigo foi essa, ó, eu fico orgulhoso, ó, x mais, quanto é que é o y mais z? É x também, né? E isso é igual a 0,78. 2x é igual a 0,78. X é igual a 0,78 sobre 2, x igual a 0,39 quilogramas, né? Então 390 gramas. Perfeito o raciocínio do colega. Concordo perfeitamente. E agora, galerinha, que a gente achou o x, o que fazer? Esse cara aqui? Substituir? Aqui? Pode ser uma boa? Pois não. Então vamos lá, galerinha. Olha só. Já que nós achamos o x, a gente pode substituir nas equações e vai ficar uma equação só duas letrinhas, né? Vai ficar bem mais fácil de resolver. Então dá uma olhada. 30 vezes o x, que é 0,39, mais 18y mais 34z é igual a 20,8. Isso aqui vai ficar 39 vezes 3. 27 vai 2, 9, 10, 11. Tinha 0 e 2 casas após a vírgula. 11,7 mais 18y mais 34z é igual a 20,8. Mais passa menos, 18y mais 34z é igual a 20,8 menos 11,7. 18y mais 34z é igual a 9,1. E agora? Nós já sabemos essa equação aqui, né? Que é y mais z é igual a 0,39. Temos essa outra equação.
Fechou. Se nós quiséssemos a partir de agora usar adição, qual seria o procedimento? Botar uma embaixo da outra. Mas só deixar negativo não é o suficiente, tem que ser o mesmo número, né? Poderia multiplicar, por exemplo, por menos 18 para isolar o y, para zerar o y, ou por menos 34 para zerar o z, né? Mas eu acho que a multiplicação vai ser desagradável. Logo eu vou isolar o y para substituir. Isolando o y fica 0,39 menos z. 0,39 menos z. Propriedade distributiva. Vai no cantinho, 39 e 18. Multiplica. 72. 24 mais 7, 31. 9 e 3. 2, 10 foi 1, 6, 7. Tinha duas casas após a vírgula. Certo? 8 vezes 9, 72. 24 por 7, 31. 9 e 3. 10 foi 1. É isso aí. 7,02 menos 18z mais 34z é igual a 9,1. Menos 18z mais 34z tira 20, dá 14, 15, 16. 16z é igual a 9,1 menos 7,02. 16z é igual a 9,10 menos 7,02, dá 8. 0, 2. 2,08. Está multiplicando, passa dividindo. A gente poderia dividir por 2, 4 vezes, né? Mas eu acho que nesse começo de ano é bom a gente fazer as contas na frente de vocês, para vocês irem revisando como é que se faz, né? Então vai ficar dividido por 16, né? Então, ó, como é que divide números com vírgula mesmo? Iguala as casas, elimina a vírgula, pronto. 0, dá 0, dá 1, 1.600, sobra 480, abaixo 0, que dá 3. Então, o Z deu 0,13 quilogramas. Agora ficou tudo mais fácil, porque o Y está aqui, ó. Y é igual a 0,39 menos 0,13. Y é igual a 0,26 quilogramas. Deixa eu ver qual era a pergunta do cara. Quais as quantidades em cada pote de cereais, de frutas desidratadas e dos frutos oleaginosos? Frutos oleaginosos. Quantas gramas? Para os frutos oleaginosos, que eram Z, 130 gramas, certo? Depois, frutas desidratadas, que era o Y, ficamos com 260 gramas. E os cereais, ficamos com 390 gramas. Antes de entregar, o que eu poderia fazer para me certificar de que eu acertei a questão? Somar os três e ver se dá o tamanho do potinho, uma conferência, mas não é o suficiente. E isso, multiplicar a quantidade de cada um pelos custos, pelo preço de cada um e somar tudo para ver se dá os 20,80 e ainda verificar se a soma, né, se a soma dos dois menores está dando igual ao maior. Esse mais esse está dando igual àquele. Fechou. Show de bola. E tu vê, o cara executou da mesma maneira que a gente fez. Show de bola. Cara, pô, como ficou mais difícil essa, né, cara? A primeira tava tão das provinhas ali, tão legalzinha, agora aquela ali já ficou bem melhor. Bem melhor. Essa é uma questão, eu acho que desafiadora para quem começa o segundo ano, assim, já na segunda aula. Muito bem. Beleza, garota. Muito boa a tua pergunta, hein? Pensa comigo, ó. Se os cereais custam R$30 o quilo, se fosse 1 quilo, daria R$30.
Se fossem 2 quilos, daria 30 vezes 2, 60 reais. Se for X quilos, 30 vezes X, para saber quanto vai custar. Sacou? Então tu vê, a gente tem que pensar o seguinte, se eu tenho quantos reais custa cada quilo, basta multiplicar por quantos quilos eu tenho para dar o preço. Mas como eu não sabia quantos quilos eu tinha, eu chamei de X. Então qual é o preço? 30X, eu ainda não sabia. Exemplo, o mesmo raciocínio com os outros, e como eu sabia o custo total do potinho de granola, igualei essa soma a 20,80. Certo? Boa pergunta, garoto, eu gostei de ver. Pô, que tarefa, hein? Que tarefa bonita essa, cara. E a próxima já dá até para eu passar olhando. Eu pretendo fazer nos primeiros trimestres, pelo menos, eu pretendo